Beleza, galera ligada aqui no canal Ave Mais, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Está chegando agora? Se inscreve no canal e acione também o sininho das notificações para saber de tudo que rola por aqui, até porque a gente dá muita notícia também aqui nesse nosso canal Ave Mais, assim como nas nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook e Instagram, é só seguir lá, @avascaínos, que você vai ver muita coisa do canal Atenção Vascaínos e também do nosso Ave Mais. Mas vamos falar sobre essa quarta-feira que o Vasco já teve 2 jogos do Sub-20 e mais tarde tem o jogo mais importante, o jogo pela Copa do Brasil contra o Botafogo, 9h30 da noite em São Januário, partida da volta. No primeiro jogo no Newton Santos, o Vasco perdeu por 1-0 e precisa vencer por 2 gols de diferença para conseguir essa classificação que vai render 2,6 milhões aos cofres do Vasco. Vai ser muito importante financeiramente e tecnicamente para o time passar de fase na Copa do Brasil. Agora falando sobre os dois times juniores do Vasco, os dois times sub-20, pelo Campeonato Carioca, hoje cedo o Vasco venceu o Macaé por 4-0. Você vai ver agora aí na tela os 4 gols do Vasco, o primeiro marcado pelo jogador Roger, uma boa jogada, e ele entrou ali na área e bateu o cruzado, belo gol do Roger, fazendo o Vasco 1, Macaé 0. No segundo tempo, logo no comecinho, pênalti, 1 minuto de jogo, o próprio Roger bateu, você também tá vendo aí, ó, cobrança perfeita no alto, gol do Roger, segundo gol dele, 2-0 Vasco, ele que vestiu a camisa número 10 do Vasco nessa partida. Logo na sequência, o Vasco manteve a pressão em cima do Macaé e fez o terceiro gol, uma jogada que sobrou ali para o lateral. Breno fez um lindo chute dentro da área, lá no ângulo, golaço do Breno, terceiro gol do Vasco. Você tá vendo aí, ó, a comemoração dos jogadores, abraçando muito o lateral direito do Vasco, que ele é reserva do lateral titular, que é o Saulo, mas ele jogou uma bela partida e fez esse terceiro gol do Vasco. E já no finalzinho do jogo, uma boa arrancada do Vasco, o próprio Roger, camisa 10, grande contra-ataque, pegou ainda praticamente da área do Vasco, arrancou o campo inteiro para fazer o passe para Juan. O Juan Batata, o Juan Batatinha, fez um lindo gol, primeiro jogo dele no time sub-20, ele que é do time sub-17, foi reincorporado ao elenco para essa partida, foi incorporado na verdade, e aí recebeu na área e bateu por cima do goleiro, fazendo um bonito gol. Você está vendo aí a comemoração dele, indo comemorar junto com a comissão técnica e também o pessoal que estava assistindo pela Vasco TV, que teve a transmissão do meu amigo André Marques. E eu chamo agora o próprio André Marques para falar um pouquinho do que ele achou dessa partida e os destaques que ele garante que o Vasco teve nesse jogo. Fala aí, André! Um abraço para a galera do canal Atenção Vascaínos. Grande jogo do Vasco pela manhã no estádio Nivaldo Pereira, no CT do Arte Sul. Era uma equipe alternativa, mas na base não dá muito para a gente levar isso em conta, não. São garotos em busca de oportunidades, em busca do sonho. Muita gente boa nessa equipe que está atuando no Campeonato Carioca, pelo menos nesse momento. Gostei muito do Juan, também conhecido como Batata, o Batatinha, mas é Juan. Fez um golaço, o zagueiro William, muito potencial, o lateral esquerdo Cunha, o lateral direito Breno, o Roger, que já é um pouquinho mais conhecido do torcedor. Grandes jogadores, vejo muito talento, 4-0 sobre o Macaé. Vasco que terá ainda muitas batalhas pela frente. Na quarta que vem, na Taça Guanabara Sub-20, tem clássico com o Flamengo, com transmissão da Vasco TV. Vamos que vamos, logo mais é Copa do Brasil, também estarei lá na Vasco TV, junto com o Greg, junto com o timaço do Vasco. Combinado? Fechou? Tamo junto, galera. Valeu, André Marques. André que vai estar, como ele disse, na transmissão da Vasco TV apenas em áudio para o jogo de mais tarde, 9h30 da noite, entre Vasco e Botafogo. À tarde, o Vasco estreou no Campeonato Brasileiro Sub-20, mas teve uma péssima atuação, jogadores com grande potencial, mas olha, deixaram muito a desejar hoje. O jogo foi em Belo Horizonte, enfrentando o Cruzeiro, e o Vasco perdeu por 1-0, gol de Caio Rosa para a equipe do Cruzeiro, ainda na primeira etapa, e o Vasco foi derrotado nessa estreia do Campeonato Brasileiro. Olha, atuações muito ruins. Eu destaco apenas o Caio Lopes pela importância e também pela vontade do jogador, mas Laranjeira, também o próprio João Pedro, o MT como centroavante, os jogadores hoje deixaram muito a desejar. O Figueiredo também não teve uma boa partida, a defesa do Vasco foi muito mal, além dos próprios laterais do Vasco, que são bons jogadores, como o Saulo também não foi muito bem hoje, e o Vasco foi derrotado pelo Cruzeiro fora de casa por 1-0. Agora o Vasco tem uma missão, tem uma sequência boa para jogar nesse Campeonato Brasileiro, são 3 partidas no Rio de Janeiro. O Vasco recebe o Vitória, Atlético Mineiro, que é um bom time, que hoje praticamente goleou o Botafogo aqui no Rio, mas é um jogo aqui no Rio de Janeiro, em seus domínios, e depois
2 o Vasco tem o clássico com o Botafogo, em que venceu no Campeonato Carioca, ou seja, o Vasco tem tudo para conseguir a reabilitação no Campeonato Brasileiro Sub-20, vencendo essas 3 partidas aqui no Rio de Janeiro. Vitória, Atlético Mineiro e também o clássico com o Botafogo. Fazer uma sequência boa, até porque essa derrota para o Cruzeiro foi muito ruim, principalmente por conta da atuação individual dos jogadores, e o coletivo também hoje não funcionou. O time do técnico Alexandre Gracelli volta ao Rio de Janeiro, agora com foco para essas 3 partidas importantes. E voltando a falar sobre o jogo da noite de daqui a pouco pela Copa do Brasil, 9h30 da noite em São Januário, lembrando que às 8h45, isso mesmo, 8h45, vamos ter o nosso pré-jogo. Eu, Flávio Dias, JP Escofano e também a presença de Vaguinho e o nosso craque Bismarck, vamos bater um papo falando um pouquinho dessa expectativa para esse jogo Vasco e Botafogo. O Vasco precisa de 2 gols de diferença para conseguir a classificação. O provável time do Vasco é aquele que a gente vem falando há algum tempo. Há algumas dúvidas, alguns mistérios, mas deve ser mesmo Fernando Miguel, Pikachu, Miranda, Leandro Castan e Henrique. Na cabeça da área, Andrei, Marcos Júnior e Martim Benítez. E no ataque, por um lado, Catatal, do outro, Thales Magno e o nosso centroavante, Germancano. Esse, o time do Vasco provável para enfrentar a equipe do Botafogo, 9h30 da noite no estádio de São Januário. A gente espera que o Vasco consiga vencer essa partida, pelo menos por 2 gols de diferença, para conseguir a classificação direta. Se for por 1 gol só, vamos para os pênaltis. E aí vai ser um bom confronto entre Gatito Fernandes, do lado do Botafogo, e o nosso Fernando Miguel, que vem pegando alguns pênaltis. Ele, o nosso goleiro, camisa número 1. Então vamos torcer para o Vasco daqui a pouco para conseguir essa classificação na Copa do Brasil e quem sabe a gente consiga fazer logo depois da partida um pós-jogo mais animado e com muita atração, com muita opinião e com muita interatividade com você ligado lá no canal Atenção Vascaínos. Espero vocês lá, lembrando que 9h30 da noite, Vasco e Botafogo em São Januário, mas 8h45 estaremos no canal Atenção Vascaínos para o nosso pré-jogo ao vivo e querendo a sua participação, o seu comentário para a gente bater um papo lá no canal. Falou, galera? Grande abraço, até daqui a pouco. Valeu, galera. Fui!